Meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo desta semana. Hoje nós vamos tratar da lição de número 5, relacionado com a profecia do profeta Ezequiel. Nós encontramos no capítulo de número 13 a luta de Ezequiel contra os falsos profetas. Vemos que esses falsos profetas, eles estavam brindando a liderança política, religiosa e até mesmo o povo comum, apresentando uma mensagem mentirosa em relação ao futuro, falando aquilo que Deus não havia dito ou mandado que eles profetizassem. Essa terminologia, o nosso comentador ele trabalha sobre a definição sobre os profetas. Aparece 3 palavras no hebraico relacionado a profeta: Navi e Roé. Navi aparece mais de 200 vezes, a palavra Roé apenas cerca de 15. Então, Roé fala do vidente, né? Aquele que prevê o futuro. E Navi fala do mensageiro, aquele que tem uma mensagem e fala em nome do Senhor. Já no Novo Testamento, nós vamos encontrar a palavra para profeta, né? Profete, que é a palavra no grego, e também está relacionado com aquele que é representante, o que? Representante de Deus diante dos homens para trazer o que é uma mensagem. Então, nós vemos, né, o nosso textuário, né, é uma advertência para nós, né, Pedro falando que assim como também houve falsos profetas, também haveria nos últimos dias o que? Essas pessoas em nosso meio, né, trazendo uma mensagem totalmente contrária ao Evangelho de Cristo. Então, assim como Deus utilizou os seus servos, os profetas, para transmitir a verdade e os seus desígnios, para que o povo andasse de forma correta, de forma justa, o que aconteceu, está acontecendo aqui com Ezequiel, nós vamos ver também que tem os mensageiros, né? Na verdade, mensageiros de Satanás, vamos usar essa expressão, né? No Antigo Testamento nós vamos ver muitos isso, né? Trazendo mensagem contrária ao que Deus tinha enviado. É o que está no contexto aqui do profeta Ezequiel. Então Deus chama o povo ao arrependimento, mas nós vamos ver que não há mudança, não há obediência à sua palavra. Então a sentença é uma sentença de juízo. E esses falsos profetas, eles entravam em conflito com a mensagem de Ezequiel. Na verdade, os falsos profetas, eles estavam em rebelião contra a palavra verdadeira de Deus. A interpretação que eles davam era uma interpretação errônea, uma interpretação errada em relação ao futuro. Nós vamos ver que Deus, ele exorta, chama o povo ao arrependimento, porém,
o que eles falavam era uma mensagem de paz, uma mensagem de segurança, uma mensagem de prosperidade. Infelizmente, muitos acreditavam que nesses falsos ensinamentos. E, e hoje, como nós temos o que? A palavra de Deus, nós temos a Bíblia, nós temos que sermos cautelosos e não ignorantes em relação a isso. A igreja, ela depara muitas vezes, né, com mensagem, com pregações que, na verdade, não confrontam o pecado, é um estilo de vida em obediência à palavra de Deus, né? Não há um confronto com isso, onde as pessoas podem viver de qualquer jeito. Então não há um confronto com o arrependimento, com o pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com esses mensageiros, não ficarmos impressionados que com a sua oratória, com a sua mensagem, porque muitos, né, eles falam aquilo que o povo quer ver, promessas de paz, de prosperidade, mensagens de cura, de milagre. Sabemos que Deus, ele é poderoso para fazer tudo isso, né? Para algumas vezes nós passamos pelo deserto, Deus nos livrar do deserto, mas sabemos que a vida cristã ela é uma vida de caminhada, né, em direção à eternidade. E nós vamos ter conflito, batalhas, lutas. Algumas vezes nós estamos no monte, algumas vezes nós passamos pelo deserto, né? Só que esses mensageiros só querem pregar uma mensagem de triunfo, de prosperidade, né? Deus é poderoso para curar, é poderoso para operar milagres. Nós cremos nessa verdade, só que isso está dentro que dá a vontade de Deus. Cabe a nós pedirmos, clamarmos por Ele, sabemos que Deus pode realizar, mas se Deus não fizer, né, Ele continuar sendo Deus e nós vamos continuar crendo, né, colocando nele a nossa confiança e não deixarmos nos levar pelas dificuldades, porque a nossa esperança ela está nos céus. De um dia alcançamos uma eternidade com Deus. E principalmente hoje, né, nós temos uma época difícil, passamos por um período de pandemia, a essa questão da crise ali, das guerras entre a Ucrânia e a Rússia. Muitos países estão passando por situações difíceis, né? E algumas pessoas acabam passando aqui no nosso país, apesar de nós termos uma menor taxa de desemprego do que houve nos governos anteriores, né? Mas ainda pode ser que algumas pessoas se encontrem aí em crise, né? E esses mensageiros, esses pregadores, esses falsos profetas, eles aproveitam que essa mensagem para enganar muitas pessoas relacionadas a essas dificuldades, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós somos seu povo e que nós não sejamos ignorantes em relação a essas coisas, né? Mas que nós sejamos pessoas que conheçamos o que é Sagradas Escrituras, porque importa, né, ouvirmos a Deus, a sua palavra, do que ouvirmos esses falsos profetas. Então que Deus nos ajude, que Deus nos guarde de nós atentarmos para a palavra de Deus, que não ocorreu ali nos dias do profeta Ezequiel, que infelizmente não houve o que é arrependimento, não houve o que é uma mudança de comportamento, uma mudança de, vamos dizer assim,
de estilo de vida. Então eles continuaram na sua maldade, continuaram ali praticando aquilo que não era agradável aos olhos de Deus, e o cativeiro ele veio ali a correção, veio o juízo, e hoje não é diferente. Então, como houve esses falsos profetas ali nos dias de Ezequiel, a igreja ela não está isenta de que essas pessoas elas cheguem e elas estejam em nosso meio. E nós temos que pedir para Deus graça, discernimento, né, para que não sejamos levados, né, por vãs sutilezas com essas doutrinas malignas, mas possamos andar na verdade. Então, que Deus nos guarde, Deus nos ajude e que você tenha aí uma semana abençoada, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Fique na paz de Jesus, fique no caminho da verdade.